Como que você consegue explicar esses déjà vu que as pessoas têm? Ótima pergunta. Eu tô rindo porque é sempre uma pergunta que me fazem assim. Certo? O cérebro, vou também falar do ponto de vista Sim, científico, sim. tá? Da neurociência. O cérebro, ele tem pequenos cortes e pequenas stand-bys, por assim dizer, que ele só precisa de milésimo de segundo para descansar e voltar. Certo. Então, muitas vezes você acaba de entrar em um ambiente e um milésimo de segundo o cérebro dá uma apagadinha. Você tem a sensação que já esteve ali em um passado. E de fato foi um passado, mas muito recente, há milésimos de segundo atrás. Entendi. Como se fosse um gapzinho assim, que é imperceptível, mas você fica com aquela sensação ali, te impulsionando, entende? Isso é o que a neurociência explica. Certo. E aí? E a religião? Explica o quê? Então, quando a gente conecta esse assunto à possibilidade de, por exemplo, de experiências fora do corpo, que são possibilidades que também já foram estudadas cientificamente. Aí eu vou falar de um estudo científico para poder dar mais substrato à nossa conversa, que gera muita curiosidade, não tem jeito, Uhum. né? Certa vez, um cirurgião foi surpreendido com a seguinte situação. Ele estava operando um senhorzinho, e esse senhorzinho estava lá, todo anestesiado, e a cirurgia correu super bem, o cirurgião estava. Era um domingo e ele estava assistindo o futebol ouvindo o futebol pelo rádio, que ele colocou no centro cirúrgico, Uhum. enquanto operava. E aí ele falava para a instrumentadora o que é que ele precisava, o pino tal, o pino isso, o pino Y, o pino número 34, o pino assim assado. E aí ele nunca passava para ver. Sempre tinha um outro médico que ficava acompanhando a recuperação da cirurgia. Certo. Mas, coincidentemente, depois de 2 dias, ele passou na enfermaria e acabou encontrando com esse senhorzinho que ele operou. Uhum. E aí o senhorzinho falou para ele assim, ele falou, se apresentou, disse que foi ele que tinha feito a cirurgia e tal. E o senhorzinho, ah, sim, que bom que foi você. Eu acompanhei tudo. Como assim você acompanhou tudo? Estava anestesiado, se você tivesse acordado, você ia sentir dor. O senhor sentiu alguma dor? Não, não senti dor nenhuma. Mas eu acompanhei tudo de cima. Eu vi que o senhor estava lá torcendo pelo seu time, que o seu time ganhou de 2-0. Eu vi que o senhor falou de um tal de um pino 34, não sei o quê. E aí o médico ele não quis ser cético, ele se abriu para aquela ideia e ficou Uhum. raciocinando possibilidades. Aí ele começou a visitar todo mundo e perguntar. E aí, às vezes, não era sempre, mas virava e mexia algum paciente relatava a mesma coisa para ele, que assistiu à cirurgia. De cima. Aí esse médico fez uma coisa extremamente nobre. Ele pegou uma chapa preta, tipo essa aqui da mesa, colocou um desenho e virado pro teto o desenho. De modo que as luzes do centro cirúrgico, você olhava para cima, não tinha como ser translúcido e você simplesmente ver o desenho, porque a Uhum. chapa era preta. E aí ele começou a questionar os pacientes quem é que lembrava dos desenhos. E vários começaram a dizer que lembrava e falar que desenho estava lá. Foi Cara. aí que nasceu a investigação de experiências fora do corpo quando você está num estado de consciência diferenciado. E o processo anestésico promove isso, assim como o sono natural.